Queridos, eu quero agradecer a oportunidade de falar com vocês hoje sobre biossegurança, sobre os trabalhos que a gente tem realizado junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Eu sou professora da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Odontologia, junto com a professora Fernanda Carrer, a quem eu agradeço a oportunidade de conversar com vocês hoje, num trabalho grande que a professora Fernanda tem feito do ambulatório virtual. Quero agradecer também a colega Fernanda Tricoli, que é gestora hoje, coordenadora de saúde bucal do Estado. Muito obrigada pela oportunidade, por estarmos juntas nessa empreitada e que esse enfrentamento tenha consequências o menos desagradáveis possíveis para todo o nosso atendimento, fornecendo saúde de qualidade à nossa população. Então, eu quero conversar sobre isso com você hoje. Eu vou compartilhar minha tela para a gente ver os slides. E para que a gente possa conversar sobre todas essas questões. Bom, nós estamos vivendo um momento ímpar porque nós não vivemos situações como essa durante a nossa vida. Elas já existiram no passado, né? Nós tivemos situações bem complicadas em que foi necessário parar tudo, usar máscaras, não sair de casa, tomar atitudes para todos os serviços de saúde, né? E também de lá a gente aprende muita coisa. Vou conversar com vocês sobre as perguntas que vocês enviaram, sensacionais, permitem que a gente trabalhe muito o que a ciência já produziu e que ela ainda não sabe, eu vou contar para vocês. O Conselho, preocupado com a nossa posição, o Conselho é um órgão de proteção da população. O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo estava muito preocupado com o nosso retorno às atividades, né? Não só o atendimento de urgência, mas o retorno. E que, na verdade, as duas situações exigem o mesmo cuidado. Isso a gente precisa ter bem claro para nós, né? Mas agora só estamos atendendo urgência. Ok, mas você precisa ter o mesmo cuidado que você vai ter quando você for fazer atendimento eletivo. Isso precisa ficar claro para todos nós, né? E que a nossa área é a área essencial. Então, nós temos que ter isso bastante definido para que a gente volte com qualidade de segurança à nossa saúde e à saúde da nossa população. Quando nós cuidamos no ambiente odontológico da nossa saúde, nós estamos fornecendo saúde de qualidade com segurança para aquele nosso paciente. O Conselho Regional, preocupado, criou um grupo de trabalho para produzir um manual de orientação de biossegurança, neste momento, baseado nos procedimentos padrão, né, nas precauções padrão, a gente chama, com o melhor das evidências que foram produzidas em ciência nesses últimos momentos. Está sendo produzida uma enxurrada de conhecimento sobre Covid-19 e a gente tem procurado alimentar e atualizar o nosso manual. Tem algumas discussões ali que eu vou colocar para você, mas você pode baixar, é gratuito, por favor, fique à vontade, né? Também, se tiver dúvida, envie por e-mail, meu e-mail está aqui disponível, envie para o conselho. Nós estamos produzindo uma página de perguntas frequentes para que todos possam ser contemplados e essas perguntas suas vão entrar ali, são perguntas muito pertinentes e importantes para a gente construir esse novo momento de conhecimento odontológico. Primeira coisa que eu vou te falar, a odontologia não foi inviabilizada. Eu recebi muitas manifestações de colegas entristecidos, alguns já em depressão, e mensagens como: olha, eu tenho mais de 50 anos, eu vou ter que fazer uma faculdade de novo, porque não dá mais para atender, não existe mais essa possibilidade de atender, onde já se viu. O ambiente odontológico é de um risco altíssimo. Meus queridos colegas, o risco é alto, mas sempre foi. É o mesmo risco que a gente tinha para sarampo, é o mesmo risco que a gente sempre teve para outras infecto-contagiosas. E hepatite? E hepatite? Vamos conversar claramente, né? É o mesmo risco. Então, cuidado
É o mesmo, né? E aí que a gente pode ganhar essa batalha, primeiro entendendo, conhecendo o que a ciência já produziu e depois aplicando da melhor maneira possível dentro do nosso espectro de ação. Várias perguntas foram feitas sobre política de reabertura dos serviços. Quando que vai fazer? E como é que a gente vai atender com segurança? Nós vamos conversar bastante sobre isso. Primeiro, a gente precisa de uma posição governamental, mas lembrando que nós somos atividade essencial, nós podemos voltar à ativa, desde que haja cuidado adequado com a nossa saúde. Como eu falei, o maior risco é para o profissional de saúde e sua equipe, para que a população seja também resguardada adequadamente, né? Atendendo com segurança, tendo a determinação, nós podemos voltar sim a atender os nossos pacientes. O que a gente precisa ter em mente é que nós estamos trocando o pneu do carro com o carro em andamento. Ele está andando. Isso aqui é um rally e existem 4 pessoas na equipe. Uma ficou na direção, enquanto outras 3 estão lá trocando pneu. Uma está conduzindo os atendimentos para outros poderem estudar o que está acontecendo e como é que a gente pode evoluir em conhecimento para dar ao meu paciente o melhor em qualidade de atenção à saúde. Quais estratégias em relação à biossegurança estariam sendo pensadas para os ambulatórios das universidades e consultórios modulares do SUS? Bom, vou te contar. Nós vamos ter que repensar todos os nossos ambientes de trabalho. Nós vamos ver durante a apresentação alguns critérios para a gente repensar. Nós vamos ter que pensar em infraestrutura, circulação de ar no ambiente, como é que a gente vai fazer tudo isso. E são espaços totalmente diversos. Então, as universidades estão mobilizadas, está todo mundo construindo esse conhecimento para fornecer o quanto antes. E isso vai embasar também as modificações do nosso cenário do atendimento ao público, nos serviços públicos. Então, fique tranquilo, tudo vai ser feito ao seu tempo, apropriadamente, para que a nossa população tenha o melhor em qualidade na sua atenção à saúde. No nosso caso, a saúde bucal. Bom, como ficarão os intervalos entre as consultas odontológicas? Muita gente perguntando sobre isso, bastante. E é um conhecimento muito legal da gente estudar. Em primeiro lugar, realmente, consultório odontológico, a gente produz muito aerosol, muito. E aí tem estudos que foram feitos ao redor do mundo. Os japoneses fizeram um estudo muito interessante e eles observaram o seguinte: quando eu tenho 2 pessoas conversando, eu tenho a produção de gotículas e aerosol. Mas, se eu tiver um ambiente fechado, elas vão permanecer ali por mais tempo. Quanto tempo seria isso? De 5 a 8 minutos. Se eu espirrar nesse ambiente fechado, quanto tempo isso paira no ar? Bom, isso eleva um tempo. Por quê? Porque agora a carga de aerosol é maior. Isso vai até 20 minutos. E o aerosol de uma caneta de alta rotação num consultório odontológico? E aí os americanos fizeram essa análise e eles observaram que esse aerosol pode permanecer no ar até 3 horas depois que parou a produção dele. Ótimo, já tenho um número para me embasar, já tenho um parâmetro importante para me dar clareza. Tá bom. Mas eu produzo o mesmo em todos os procedimentos? Não, não produzo. Eu produzo menos quando eu faço uma abertura de câmara coronária para fazer um tratamento endodôntico do que eu produzo num preparo para prótese, certo? Check. Ótimo. Dá para eu evitar a produção de aerosol? Dá, de algumas maneiras. Uma é a própria escolha do procedimento. Por exemplo, existe a remoção e a restauração atraumáticas. Eu faço a remoção de cárie com curetas. Eu não preciso usar a caneta de alta rotação. Dá para fazer em todas as necessidades? Não. Mas naquelas que for possível, ótimo, é isso que eu vou aplicar, a ART. Bom, mas eu não confio, mas a ART é comprovado na literatura. E aí nós podemos fazer um trabalho só de mostrar para vocês, professora Fernanda
Carrer, com a professora Daniela Rajo, estão produzindo um material riquíssimo para mostrar para você a qualidade disso. E a literatura está recheada de trabalhos mostrando a qualidade e o que você proporciona ao seu paciente de qualidade e atenção à sua saúde bucal. Então, é uma possibilidade, sim. Ah, mas ela é provisória para o dente permanente. Sim, mas nesse momento que a gente está atendendo mais urgências, ela é cabível, né? E faz todo sentido. Pode vir a ser permanente na dependência do quadro que nós estamos atendendo, do caso. Então, há uma possibilidade de redução do aerosol por aí. Há uma outra possibilidade de redução por meios físicos, que nós vamos mostrar mais para frente, porque uma das perguntas foi essa, foi muito legal. Então, se eu produzo mais, eu vou precisar de mais tempo para dispersão desse aerosol. E como é que eu faço isso? Lembra que eu contei que esses dados foram tomados em ambientes sem circulação de ar? Não foi? Agora eu vou procurar circular ar neste ambiente para dispersar esse aerosol. É isso que eu mais preciso. Terminei o atendimento, abro portas e janelas para que haja circulação de ar e se faça dispersão disso. Essa dispersão parece uma coisa, nossa, mas aí eu vou mandar o vírus para o planeta Terra? Não, na verdade, o que acontece quando há circulação de ar? Você resseca essas gotículas e você desnatura essa proteína. Então, você inativa este maldito vírus, ou qualquer vírus, quaisquer dos vírus com os quais a gente está lidando. Também acabo com o meio de manutenção de bactéria, se eu tiver circulação de ar. Bom, e quanto é o tempo necessário? Quando eu tenho pouca produção de aerosol, 15 minutos de circulação de ar natural já renovam o ar desse ambiente e então eu posso entrar com a limpeza e desinfecção. Então, qual o tempo interconsultas? Vai depender da quantidade de aerosol que eu produzi e do tempo que eu levo para fazer a limpeza e desinfecção. Limpeza e desinfecção de ambiente contaminado, primeiro começa nas áreas mais distantes da produção de aerosol, as áreas menos contaminadas, para depois ir chegando à área mais contaminada, ok? E com isso eu estou produzindo cuidado, tanto para a minha equipe profissional quanto para o meu paciente. Ótimo! Agora vamos falar dos dispositivos de redução de aerosol. A pergunta foi bárbara. Muito obrigada para quem enviou. Possivelmente você está recebendo tudo isso que eu vou te mostrar no WhatsApp, mas a gente precisa conversar sobre isso, tá? Primeira coisa que eu vou te mostrar. A gente precisa saber o tamanho de partícula com o qual a gente está lidando. Essa maior zona do lado direito, ela é uma partícula de poluição atmosférica, tá? Poluição geral. A gente respira isso o dia todo. Muitas vezes, quando o ar está muito denso de contaminação, de poluição, você chega em casa e vai assoar o nariz, você percebe que está escuro o que sai do seu nariz. Por quê? Porque há muitas partículas dessa que você aspirou. Caminhando para a esquerda, você tem o tamanho de uma hemácia, depois uma partícula de contaminação ambiental de novo, uma bactéria e o SARS-CoV-2. Olha o tamanhozinho desse malditinho. Então, vamos trabalhar com esse conhecimento para que a gente entenda como é que a gente tem que filtrar este vírus no nosso trabalho diário. Esse é um trabalho chinês que mostrou quais as rotas de transmissão a partir de um consultório odontológico. Então, vamos supor que a gente tenha atendido um paciente infectado. Esse spray vai lançar essa contaminação, vai sujar e contaminar todas as minhas superfícies de consultório, né? Esse spray vai gerar essas gotas e um aerossol que pode contaminar pessoas que estejam circulando por ali. Mas o maior risco, como eu falei, é para a equipe, para o profissional e para os assistentes. Assistente de saúde bucal, auxiliar de saúde bucal, técnico de higiene dental, esses que vão estar em contato direto, mais próximos do paciente. Além da produção de aerosol e a potencialização da aspiração desse aerosol, o contato mais próximo. Como é que eu faço se o risco é tão alto? Eu vou destruir esse risco quando eu me paramento apropriadamente e cuido do ambiente apropriadamente. Eu reduzi esse risco ao mínimo possível.
ao mínimo possível. Isso precisa ficar bem claro para a gente. Nós já enfrentávamos hepatite, sarampo. O cuidado é o mesmo, agora com mais precauções. E a gente vai trabalhar essa questão do mais precauções que nós vamos tomar nesse momento. Mas eu fiz toda a paramentação, eu cuidei do ambiente adequadamente, o risco é o mínimo. Tanto é para urgência quanto é para procedimento eletivo. Senão, nem urgência nós estávamos atendendo. Isso inviabilizaria a odontologia. Por isso eu comecei falando, nada do que está ocorrendo inviabiliza cuidar da saúde bucal da nossa população. Continuamos a viver a mesma situação, com cuidados agora um pouquinho mais criteriosos. Esse é um trabalho muito legal que a Universidade de Brasília fez, eu recebi, fiz questão de procurar os produtores para a gente dar o crédito. Olha que simples e que visual para nós entendermos. Puseram corante na água da alimentação do alta rotação para mostrar para você o que você gera e, em primeira instância, aonde é que ele vai parar. A profissional está usando uma viseira, um face shield, que mostra aonde essas gotículas maiores vão parar. Viseira é barreira, lembra disso. Depois nós vamos explorar um pouquinho esse assunto. Isso é a produção imediata, que está ali no contexto da proximidade do paciente aonde você, que foi a fonte geradora do spray. Olha o rosto do paciente. Olha a caneta na mão da profissional e as luvas dela. Olha o óculos do paciente. Olha a proteção que foi colocada no peito do paciente e olha o peito da profissional. A foto é mais distante, não dá para você ver as mangas. Os trabalhos que falam sobre contaminação mostram as mangas do profissional. Olha aqui à direita a quantidade de spray que a barreira impediu que fosse lançado ao rosto da profissional. E aqui só mais 2 detalhes da viseira para você ter uma ideia do que se produz. Agora, lembra o tamanho das partículas que a gente viu. Esse aqui são gotículas visíveis a olho nu. Bactéria eu não vejo, vírus eu não vejo. E está circulando nesse ar todo ao redor. Bom, então vamos pensar um pouquinho. Se esse spray está sendo produzido e lançado ali, esse pescoço não pode mais estar liberado assim ao ar. Eu preciso ter cuidado com ele também. Eu preciso ter alguns cuidados, por exemplo, com a minha máscara. A minha máscara cirúrgica, olha nessa foto da direita, ela deixa passar uma quantidade de partículas maiores nessas laterais. E em cima também fica espaço. E eu preciso de uma viseira que também vede completamente a parte superior. Então, nós estamos começando a trabalhar o que é importante fazer de adaptação hoje. E aí enviaram várias ideias criativas demais, importantes. Não há estudo ainda sobre isso, mas certamente elas diminuem essa produção inicial maior do spray, que é pelo uso da alta rotação. Então, primeiro é um carrinho de metal, eu já vi também de cano de PVC, onde você adapta um acrílico em cima, leva com rodinha para a parte superior da cabeça do paciente, consegue trabalhar ali embaixo enxergando tudo e depois isso tudo é desinfetado, higienizado para que haja reuso. Esse outro aqui, essas 2 fotos da direita, são da professora Margarete Consulin, que foi professora comigo, endodontista, em Campinas. Ela mesma desenvolveu um telhado de acetato barato, que você compra, faz a cola até do acetato, é feito com acetona. E você tem as aberturas, nessa foto mais da direita, você vê a abertura para a mão, e ali, inclusive, com assistente, né, com auxiliar de saúde bucal, para fazer a coleta, a aspersão daquela. Aspersão não, você me entendeu? Esqueci a palavra. Mas a aspiração de tudo aquilo que está sendo produzido. Você só tem uma abertura na parte final, no peito, onde ela está com as mãos, que o paciente vai segurar,
mas é uma produção reduzida. E depois isso tudo pode ser higienizado, limpo e desinfetado adequadamente para reuso. Essa daqui, da Letícia Tondini, sensacional, barato, descartável. Olha só, nas duas outras opções não era descartável, eu preciso fazer a desinfecção. Esse aqui eu só vou fazer a desinfecção do bastidor, é um bastidor de bordado, e ela vai explicar nesse primeiro vídeo. Isso aqui é um bastidor, o pessoal usa para fazer bordado. E aí você encontra em casa aqui de aviamento, que vende agulha, linha, essas coisas. Aí a gente corta um cambo de TNT, mais ou menos, com espaço de abertura, e põe por cima da parte branca. E aqui eu tô usando papel filme, aí coloca por cima também, e eu venho, prendo aqui, estico bem por fora e fecho aqui. Daí essa parte ficou pronta. Isso aqui é um suporte que vende nesses lugares que vende acessório de celular. Esse aqui que eu comprei tinha essa garra aqui muito fina, então eu adaptei com outro TNT aqui. E aí você vem e ajusta mais ou menos na altura do paciente, né? Ele trava bem. E quando acaba, descarta tudo, passa álcool em tudo, troca. Muito bom. Então, justamente, você produziu algo de qualidade, fez a redução do spray, o TNT, que é tecido não tecido, consegue vedar toda a lateral e você depois descarta o TNT e o filme de PVC, ficando só com o bastidor para fazer a desinfecção. O bastidor é de plástico, então fácil de desinfetar, limpar direitinho. Pronto, você faz um novo, reduziu o spray, reduziu a possibilidade de você se contaminar e contaminar a sua equipe. E trabalhou adequadamente, com visão. Lógico que não vai ser para todos os casos, vão ter casos que você vai precisar de uma visão mais direta, e isso vai atrapalhar, mas você, de qualquer forma, está reduzindo essa produção de aerosol na fonte. Outras possibilidades. Esse primeiro, eu quero que você preste atenção nessa adaptação da cânula de aspiração, para que você consiga aspirar a maior parte desse aerosol produzido de imediato pela caneta de alta rotação. Então, você pôs a viseira no paciente e tem um funil. E esse funil, nesse caso, foi produzido com uma garrafa PET, descartável. Você pode guardar as garrafas PET, usou, se você quiser jogar fora como lixo contaminado, ótimo, faça outro. Ou se você quiser também dá para você fazer a limpeza e desinfecção e readaptar na sua cânula da bomba a vácuo. Isso é sensacional. Ah, mas quanto que reduz? Ainda não temos estudo. Nós temos as ideias e foram enviadas muitas e são de um valor inestimável. Esse outro é um profissional americano, ele vai explicar também o que ele fez. Simples, barato e descartável, se você quiser. Ou se você quiser, você pode higienizar e desinfetar e reutilizar. Hi, my name is Dr. Mahmoud Zaid, I'm practicing in New Jersey. I'd like to show you a simple idea that can help preventing spread of infection while using the high-speed handpiece. It's just a simple piece of plastic passed through the high-speed handpiece. The same thing with high-volume suction. Pronto, você reduziu a produção de spray com qualidade e agora você tem componentes que podem ser limpos e desinfetados para reutilização ou podem ser descartados, o que é melhor, né? Então, ideias criativas e importantes, ainda com respeito ao ambiente. O ambiente é arejado, mas a porta do consultório deve ficar fechada enquanto você tiver atendimento fechada. Fechada porque ela reduz a possibilidade desse spray ir para um outro ambiente que também possa ser fechado. Lembra do que eu falei no começo dos trabalhos? Ambiente fechado é problema. Terminou de atender, porta e janela aberta. Ah, mas aonde eu atendo não tem, fica tudo fechado, não tem ventilação nenhuma. Como é que eu posso fazer? Eu posso lançar mão desses dispositivos para reduzir a produção de aerosol
e posso também aumentar o tempo para que haja dispersão do aerosol formado, para que só então entre a limpeza e desinfecção do ambiente para reatendimento ou outra consulta, né? Então, isso precisa ficar bem claro para a gente. E a pergunta é muito legal, muito importante. A pessoa que perguntou ficou preocupada. Olha só, eu faço parte de uma equipe de saúde bucal, minha sala é fechada, não tem ventilação, e eu tenho médicos, enfermeiros e auxiliar ali no mesmo ambiente, agente comunitário, na verdade, nessa colocação. Como proceder para onde eu preciso de alta rotação? Então, eu estou preocupada com a minha equipe de trabalho, com toda a saúde de toda essa equipe. Meus parabéns pela pergunta. Muito obrigada pela oportunidade de ajudar vocês. Muito obrigada pela oportunidade de discutir esses assuntos, para que nós juntos tenhamos saída para todas essas situações. O ideal é sim a gente repensar os nossos espaços físicos. Dá para a gente fazer, colocar um exaustor, que a gente tem visto é que a pressão negativa ela é ótima para melhorar essa ventilação, essa troca desse ar, desse ambiente. Ótimo, mas não dá para fazer de imediato. Então, dá para a gente planejar e dá para a gente utilizar essas barreiras que a gente colocou aqui. São ideias que podem ser assumidas com custo baixíssimo e com qualidade de atenção à saúde bucal da nossa população. E as canetas devem ser autoclavadas? Sim! E aqui eu agradeço muito ao Dr. Maurício Watanabe e a Juliana Lopes que enviaram esse vídeo, um vídeo curtinho, são 3 minutinhos, eu peço para você prestar atenção no que eles informam sobre a autoclavagem. E não é só caneta de alta rotação que produz spray, caneta de alta rotação, seringa tríplice, ultrassom. E num webinar da ADA, 2 semanas, eles ainda falaram para prestar atenção no uso de laser. Isso eu ainda tenho as minhas dúvidas. O laser, ele inativa aquilo que ele coloca no ar. Então, não seria tão crítico. Mas alta rotação, sem dúvida, caneta de baixa com água, seringa tríplice e ultrassom de praxe tem que ser autoclavado. Todo cuidado para que esse líquido contaminado possa ser dispersado no lugar apropriado para ser dispensado como resíduo contaminado. Perfeito. Estou fazendo a remoção de resíduos da superfície e também vou remover o resíduo de detergente. Não deixe o resíduo de detergente na peça. Então, ele está ensinando também como você faz a manutenção dessas pontas, muito importantes. Muito importante a manutenção, a lubrificação, para você manter esse equipamento bom e sadio para muitos usos. Elimina o excesso. E faça a esterilização em autoclave.
Não há torneira. O melhor método de esterilização é a autoclave. Então, as minhas canetas precisam ser autoclavadas. E eu preciso ter mais canetas para conseguir trabalhar, né? Então, isso é de praxe, é o melhor método. Você está dando a melhor atenção à saúde do seu paciente e cuidando com a sua saúde e da sua equipe. Olha a importância disso. Bom, eu falei para vocês do spray na conversa, no espirro, da alta rotação. Eu preciso tratar com o tipo de procedimento e pensar na quantidade produzida de aerossol para entender qual o tempo de dispersão que eu vou precisar para esse aerosol. E aí, queria mostrar só para vocês, isso aqui é do Ebola, sobre a transmissão de partículas. É justamente um trabalho que mostra que as primeiras gotas são as maiores, mais pesadas, em 40 segundos elas assentam, principalmente naquela região mais próxima do seu paciente. Mas, em 20 minutos, você ainda encontra no ar partículas que foram lançadas por um espirro, por exemplo. Outra pergunta interessante que foi feita é o uso do quaternário de amônia e biguanida no consultório odontológico para limpeza de superfícies. Perfeito, ótimo, inclusive porque ele não reage com metal. O hipoclorito de sódio, por exemplo, reage com os metais. Você vai ter um problema para a manutenção desses metais. Então, esse é um produto excelente e dá para você usar, está no manual do conselho para você ver. Tem uma tabelinha, a gente fez uma tabela mostrando as reações de superfície, quais você deve utilizar potenciais com respeito à vida microbiológica que você não está vendo e também na manutenção dos aspectos de superfície metálica que você precisa manter e o hipoclorito, por exemplo, reage. Então, quaternário de amônia, biguanida, o álcool 70 são ótimos. E a questão da utilização de equipamentos com UV? Não existe a possibilidade de fazer esse elo de ligação com universidades que comprovem a real eficácia do método? Haja visto que tem uma USP que até patenteou um aparelho. Então, olha que pergunta super legal. Muito obrigada de ter enviado. O raio ultravioleta, ele é interessante sim, mas tem que ter alguns cuidados. E a gente vai ver aqui algumas observações importantes feitas pelo professor Vitor Montali, da Faculdade de Odontologia da São Leopoldo Mandique, em Campinas, e também o aspecto desse equipamento da USP. Então, olha, tem sido feito estudos sobre eficiência do uso de exaustores na troca do ar, e esse fluxo precisa ser grande na dependência daquilo que eu falei. Quanto mais produção de aerosol, mais tempo para o fluxo fazer a renovação desse ar. E no hospital, sem janelas, preconizou-se 2 horas, mas porque não tem janela e não tem a possibilidade de se fazer a janela. E em procedimentos que gerem muito aerosol. Então, voltamos a esse assunto. E aí, nesse ambiente de muito aerosol, vem a pergunta: e o raio ultravioleta, o C? Eles são germicidas, esses raios, sob o parâmetro adequado. Eu preciso de tempo de ação na dependência de volume de ambiente que eu tenho ali para ele ser utilizado. Ele, de qualquer forma, precisa de fluxo de ar e ele não é sozinho eficiente se o micro-organismo estiver envolto por material biológico. Se eu tiver respingo, saliva, sangue envolvendo esse micro-organismo, vírus ou bactéria, ele não vai ser por si só eficaz. E eu preciso ter um cuidado com ele. Qual é? Ele tem uma dose que pode causar mudança de DNA. Se exposto o organismo vivo, o profissional ou a sua equipe, de forma
crônica, ou seja, várias vezes, a este raio. Então, o que foi desenvolvido na USP? Foi desenvolvido um rodo que ele vai lançando sobre o chão esse raio, inativando de forma rápida o micro-organismo. Esse procedimento é um processo físico, ele inativa material genético de bactéria, fungo, vírus, o que você quiser. E não deixa vestígio ou subproduto. Então, essa seria a vantagem dele com respeito ao uso de detergentes. Será que no consultório odontológico? Será que ele vai ser interessante? Nós temos estudos em andamento. Não posso te responder essa pergunta, mas por aqui você já tem parâmetros para fazer as suas decisões, né? Além do que, o raio, ele só atinge a superfície onde a luz alcança. Então, onde existe sombra, ele não vai atingir. E ali, quem disse que o nosso spray não penetrou? Lembra o tamanho da partícula? Isso é importante para a gente fazer as nossas escolhas, né? Então, são informações bastante importantes nesse momento. Quanto à infraestrutura, como proceder com consultórios separados por biombos, 2 ou mais cadeiras separadas por biombo, vai ser suficiente? E outra pergunta foi sobre o bochecho ou também o uso na água do reservatório de peróxido de hidrogênio a 1%. Danifica o equipamento? E existem normas técnicas para isso, a Anvisa também já resolveu essa questão. Então, nós vamos trabalhar com a ideia do consultório separado por biombo. O ideal seria ser separado completamente, porque você está produzindo num, você está produzindo no outro. Ou você faz atendimento só em um, espera aquilo, o fluxo de ar trocar o ar do ambiente, faz a limpeza, aí atende no outro. Então, você agora tem outras escolhas a serem feitas enquanto esse ambiente não for replanejado. Como eu falei lá atrás na pergunta das universidades, nós vamos precisar replanejar, tá bom? Então, dá para ser feito sim. Bom, com respeito à água do reservatório, a água para consumo humano tem um padrão de potabilidade, que é determinado pelo Ministério da Saúde. O teor de cloro mínimo é 0,5 miligramas por litro. Assim, a água empregada nos procedimentos odontológicos não cirúrgicos segue os indicadores dessa norma. Então, de qualquer jeito, você tem uma água clorada importante. A Anvisa faz recomendação para a inclusão de um suprimento adicional de cloro à água utilizada no reservatório do equipamento odontológico. A proporção é de 0,3 ml de hipoclorito de sódio a 1% para 500 ml de água, ok? Hipoclorito danifica metal, mas você consegue trabalhar com o biofilme que se forma nessa rede toda, desde o reservatório até a ponta que você está utilizando, caneta de alta rotação, ultrassom e seringa tríplice ou caneta de baixa com alimentação de água. Isso é importante você saber. Em 2012, houve uma publicação de um caso na Itália de uma paciente que vem a falecer 2 dias depois de um atendimento odontológico. E 3 testes microbiológicos provaram que o que ela adquiriu de micro-organismo que causou a sua morte foi do consultório odontológico. Por quê? Biofilme na rede todinha, nessa rede de cânulas e reservatórios. Então, eu preciso de uma água clorada. A água clorada normal, ela serve para procedimento não cirúrgico. O ideal é que a gente complemente, então, dentro dessa proposta da Anvisa, tá bom? Ótima pergunta quem fez. Muito obrigada pela oportunidade de estudar. A Anvisa também tem um cuidado de mostrar como é que eu posso fazer essa higiene, essa limpeza e desinfecção das pontas. Então, após cada atendimento, eu pego as peças de mão, caneta de alta, baixa, seringa tríplice e aciono por 20 segundos, de modo a fazer fluir a água nos equipamentos. Se a água é clorada, eu tenho a limpeza. Esse procedimento também deve ser feito no início e final do dia. Tem como objetivo expulsar material contaminante proveniente da mucosa bucal que porventura entrou em tubulação de ar, água ou na própria turbina. Eu esterilizo a peça de mão, com respeito ao vídeo do professor Watanabe. Essa medida é essencial para anular a contaminação cruzada,
propiciada por micro-organismos presentes no interior ou na superfície, porque eu tenho um refluxo. Quando eu paro de acionar, existe um repuxo desse líquido e se houver micro-organismo, tá para dentro agora de caneta de alta, baixa e seringa tríplice. Faço a drenagem diária das linhas de água e manutenção a seco durante a noite nos finais de semana. Isso porque o ambiente úmido propicia a manutenção de micro-organismo dentro de tubulação. Então, deixo tudo seco no final de semana. Mato tudo. Estabeleço uma rotina de limpeza de reservatório de água com periodicidade mensal, água e sabão, assim como desinfecção com hipoclorito de sódio a 1% por 30 minutos. 30 minutos. Em seguida, promovo o enxágue abundante, eliminando esse hipoclorito dali. Pronto, eu fiz a adequação de tudo isso para fazer um bom atendimento, cuidar da minha saúde, da minha equipe e da minha população, por consequência. Outra pergunta, Bárbara. A máscara N95 pode ser reutilizada e por quanto tempo? Como armazenar? Primeira coisa, não é máscara, ele é um respirador. O respirador N95 pode ser reutilizado e aí nós vamos conversar sobre o tempo da reutilização. Para isso, eu vou mostrar algumas coisas para você aqui. Quando eu produzo spray, tem uma discussão na literatura, faço bochecho antes do atendimento, mas esse bochecho, na verdade, quando eu estiver fazendo o procedimento, eu vou estimular esse paciente a produzir mais saliva, e na saliva eu já consegui, na literatura eu já resgatei o vírus. Então, que benefício teria esse bochecho? E como é que eu posso lidar com tudo isso? Bom, eu faço bochecho sim e diminuo a carga viral de imediato. E daí, eu vou estudar os procedimentos que eu vou realizar, quais são possíveis de serem feitos sob isolamento absoluto. Porque no isolamento, a saliva que ele está produzindo, ele vai deglutir. E eu, então, produzo um spray que vai estar com uma carga viral reduzidíssima, se houver. Se houver carga viral, tá? Então, isso já é uma questão. Outra do respirador. Olha só, eu coloquei essa imagem para você ver que ele está vedando toda a área de circunferência desse respirador. Isso é importantíssimo para a gente. Importantíssimo. Lembra que eu falei lá atrás da máscara cirúrgica que ela deixa vão e aí você respira o spray? O N95 não deixa, mas ele precisa estar bem adaptado. Para isso, eu preciso perceber a sua adequação de adaptação na hora de colocação, tá bom? Olha, aqui é a máscara, deixando os espaços. Ah, mas não tem N95 no mercado, então não vou atender. Não, não é assim. Eu ponho a máscara e ponho a viseira, o face shield. Essa viseira que está aqui do lado esquerdo, ela é vedada na parte superior e ela tem que fazer a volta todinha, ajustar de tragos a tragos, né? E então eu tenho uma melhor vedação e recobrimento de todas as partes. Nessa foto do lado esquerdo, tem uma coisa que a gente pode melhorar. Esse gorro precisa cobrir as orelhas. Recobrir tudo, tudo. O cabelo tem que estar todinho coberto e as orelhas também. E aí eu ponho a viseira, eu melhoro a qualidade. Dá para eu melhorar essa qualidade. Óculos tem que ser vedado completamente. O epidemiologista da USP, que estuda coronavírus há mais de 10 anos, ele aconselhou, se não tem óculos no mercado, use óculos de nadador. Faça a vedação completa. Então, você impede que a mucosa ocular também entre em contato com esse spray. Você reduz o tanto que for possível. Se é o que temos para hoje, máscara cirúrgica, vamos utilizar da melhor maneira, ok? Então, não inviabilizou, né? Aventais que estão sendo confeccionados em TNT, gramatura maior, podem ser esterilizados em autoclave para uso? A autoclave esteriliza esse material? Não há na literatura nada que diga respeito a isso. Existem estudos agora iniciando para esterilização, tanto do N95 quanto dos aventais. O TNT não suporta temperatura. Lavar aumenta o poro, então cuidado, não faça isso. O ideal é a gente utilizar descartável, avental descartável. Bom,
quanto ao avental descartável. Se não tiver no mercado, a gente vai fazer as adaptações apropriadas. Na Inglaterra, o que eles estão fazendo? Utilizando sacos de lixo por sobre o avental descartável, porque daí você aumenta a vida do avental descartável, ok? O que a gente pode fazer aqui? Dá para usar saco de lixo? Se você quiser, tudo bem. Mas também tem aquelas capas de chuva e capa de cabeleireiro coberta até o punho. E aí a ideia é você vedar com um esparadrapo nos punhos, e isso faz a manutenção do equipamento de proteção individual por mais tempo, e também é descartável. Você depois, na hora de remover, precisa ter todo o cuidado para descartar como resíduo contaminado. Dá para a gente fazer isso. Ótimo. Isso aqui é um dos trabalhos que eu falei que está em andamento. O Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, trabalhou uma câmara onde ele faz vácuo de equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção respiratória N95 e avental, o avental de TNT. Você fez o vácuo, você circula ozônio e eles fazem um processo de 7 ciclos. E o ozônio é comprovadamente um agente de descontaminação, né? Um agente microbicida que ele coloca, oxida a camada proteica, que é o envelope do vírus, eu inativo esse vírus. E aí eu consigo fazer em 2 horas a descontaminação de 800 a 1000 N95, não são máscaras, tá errado o texto que saiu da reportagem. E posso descontaminar os EPIs à base de TNT, de tecido não tecido. Olha que legal. Mas isso ainda está sendo produzido. E aí vai ser para ambientes, por exemplo, de serviço público e hospitais, né? Universidades. Muito legal. Isso vai acontecer, mas por enquanto a gente tem que usar o descartável. Olha essa viseira que importante, toda recoberta na parte de cima e, como eu falei, de tragos a tragos. Isso é viseira recobrindo. O gorro devia estar cobrindo a orelha. Né? Vamos aprender com tudo isso. São colegas. Nós precisamos aprender juntos, tá bom? Vou colocar algumas outras condições aqui apresentadas pela Anvisa. Ela recomenda que elabore orientação para uso racional de EPI. Por quê? Porque a gente está no momento em que não tem, adotando reprocessamento somente para um procedimento seguro, factível, demonstrar equivalência a um produto para a saúde novo. Então, essa questão que eu coloquei da Inglaterra foi uma adaptação. A Inglaterra é uma ilha, tudo que recebe vem do continente, é tudo mais caro e acabou o EPI, acabou. E aí vem da França, a França também estava enfrentando a pandemia, não tinha mais EPI, não tem mais, o que a gente tem a gente mantém, porque ele filtra de alguma maneira aquilo que vai entrar em contato com o profissional e a equipe, e daí eu recubro esse EPI com alguma coisa descartável que possa garantir a manutenção. A Anvisa também esclarece que o uso de máscaras que são respiradores N95 ou a PFF2 ou equivalente deve ocorrer somente na realização de procedimentos que gerem aerossóis. Por quê? Porque, na verdade, o N95 é um protetor respiratório, né? Então, ele filtra este micro-organismo do tamanho do vírus que a gente apresentou. E a gente vai ver aqui, por exemplo, vou te contar como é que a gente faz para reutilizar o N95. Ele é preconizado para 8 horas de uso contínuo. Por que é o uso contínuo? Porque, na verdade, você adapta ele perfeitamente e quando você remove, você pode danificar a parte interna. Se danificou a parte interna, você descarta. Não pode reutilizar porque ele não vai mais cumprir a sua função. Para uso prolongado, é importante que ele permaneça ajustado e em funcionamento. Você vai ver que ele dificulta a respiração, porque ele filtra o ar. Os enfermeiros, existe um trabalho mostrando que eles tocam o rosto e os olhos, ou a máscara, ou o respirador, cerca de 25 vezes por turno durante o uso prolongado.
Então, a gente vai ter que tomar cuidado aqui. Como é que eu faço a reutilização disso? Os epidemiologistas fizeram uma adaptação na época do enfrentamento do H1N1 na USP e eles ajudaram a recomendar o seguinte: põe a N95, ajustou? Põe máscara cirúrgica por sobre ela. Então, o aerosol, a produção imediata, vai umedecer a máscara cirúrgica. E aí, a cirúrgica você descarta e faz reuso do N95. Por quanto tempo? Se não houver dano da parte interna, você pode elevar esse reuso, utilizando a cirúrgica por cima, para até 30 dias, 15, 30 dias. Houve dano interno, você descarta, ok? E aí a gente vai ver aqui um trabalho do professor Henrique Thoma, do Instituto de Química da USP, mostrando o tamanho do poro. Isso é um N95. A porção externa, olha, ela tem poros maiores, mas a interna, ela é toda ajustada. Por isso que eu falei, danificou a porção interna, descarte o respirador, tá? Para você ter uma ideia de poro da máscara cirúrgica semelhante à parte externa do respirador N95. E aqui um papel de filtro para você ter a comparação. O professor Henrique Thoma, inclusive, ensina nos vídeos dele do YouTube como você produz máscaras baratas para a população em geral e mais eficazes do que o uso do pano, do tecido. Aqui um cuidado, porque N95 sendo utilizado por mais tempo, ela causa dano sim à face do paciente, ela machuca. E os profissionais, eles têm, com medo de causar dano a esse respirador, eles têm utilizado por mais tempo, sem que haja respeito às suas necessidades fisiológicas e à necessidade de alimentação. Por favor, não façam isso, porque isso vai derrubar a sua imunidade, você precisa dela. Você precisa estar com a sua imunidade no alto nesse momento de pandemia. Então, sim, tira com cuidado, reutiliza com cuidado. A desparamentação é o momento mais crítico de todos, onde há justamente contaminação de profissionais de saúde. Tome cuidado, faça com cautela, faça com calma, mas não use isso direto, os 8 horas de turno, para você comer e ir ao banheiro só ao final do dia. Cuida da sua imunidade, ela é imprescindível nesse momento de pandemia. Bom, outras colocações que foram enviadas. Tratar todos como Covid-19 positivo, mas nesse caso sempre a N95, sempre que houver aerosol, como eu falei, a Anvisa recomenda o uso do respirador. Odontologia. Muito poucos são os procedimentos que a gente não produz aerossol, mas como eu falei, naqueles que você pode substituir ou não produzir, você está livre de utilizar. Podemos usar o pijama cirúrgico e touca balaclava longa descartável por cima o jaleco descartável? Pode, deve. O que salvou profissionais de saúde na Coreia foi o uso de EPIs triplos. Então, se a gente tiver mais, como eu falei da Inglaterra, melhor. Aqui vou mostrar para você dois profissionais da cidade de Campinas, como ele está fazendo atendimento. Olha, gorro no paciente, gorro recobrindo a orelha, óculos no paciente, óculos não veda, ele colocou papel descartável, papel permeável descartável, isolamento absoluto, como eu falei, e assim ele está fazendo. Outra foto da professora Viviane Marques de Campinas, mostrando o uso do gorro de balaclava, recobrindo o pescoço. E aí você descarta tudo isso, na ausência de N95, usando máscara cirúrgica, ok? Então, é possível sim, é possível com qualidade. Como devemos estar paramentados para atendimento? Vou falar, mas isso que eu vou falar está no manual. Baixa o manual para você ter todos os passos, item a item, com todos os cuidados. Primeiro, removo tudo de acessório, brinco, piercing, prende cabelo, tudo direitinho. Lavo as mãos 20 segundos pelo menos, protocolo de lavagem de mãos, antes e depois de luva, sempre. Vou pôr a luva, lavo, depois que tiro, lavo de novo. Avental fechado, nesse webinar da ADA, da Associação Americana Odontológica,
ele fala que o melhor é o avental fechado na frente, porque justamente atrás ele pesa e aí acaba deixando mais parte da coluna cervical exposta. Respirador N95, primeiro eu coloco o tirante superior, depois eu coloco o que vai na nuca, ajusto a pinça nasal e testo a vedação. Como que eu testo? Verifico se não há espaço e se está difícil de respirar, porque essa é a filtragem que ele faz. Máscara cirúrgica eu coloco pelos elásticos, recubro o máximo a N95, porque eu vou fazer reutilização dela. Gorro, recubro cabelo e orelhas. Óculos vedado, óculos de proteção vedado nas laterais com silicone. Coloco o face shield fechado em cima de tragos a tragos. E aí eu vou colocar as luvas recobrindo o punho do avental ou recobrindo a barreira que você colocou por sobre o avental também. Aqui só uma fotinho para te mostrar. Essa viseira é curta para uso odontológico. Ela precisa ser mais comprida, mas o óculos, olha, vedado. Gorro recobrindo orelhas e pescoço. Muito legal. Cuidado com a equipe. No nosso manual, nós colocamos que os EPIs devem ser removidos na sala de atendimento e depois respirador e óculos fora, mas a Anvisa fala para você remover tudo na sala de atendimento. Então, faça isso. Remova tudo, descarte já no lixo contaminado que é descartável, só reutilize aquilo que vai ser colocado para limpeza e desinfecção. O óculos, por exemplo, você já tem que ter um pote de plástico ali para colocar ali dentro e você já sabe que aquilo vai para limpeza e desinfecção. Preparo do paciente, clorexidina 0,12 é eficiente? Tem um trabalho na literatura que fala que com este vírus ele não responde, mas é um trabalho que tem pouca robustez, não é uma evidência ainda. E qualquer agente, a clorexidina 0,12, ela age em vírus. Então, muito possivelmente tenha algum problema com este trabalho que está vendo isso. Qualquer que seja o bochecho que você faça, vai reduzir a carga viral. Clorexidina 0,12, você pode utilizar cloreto de cetilpiridínio, tem outros trabalhos falando que é o nosso Cepacol, né? Esse aqui é o Periogard. Nós não estamos fazendo propaganda, por favor. É o que existe no mercado de confiável. Então, só para você ter uma ideia, mas é eficaz sim para vírus. O que eu não tenho ainda clareza com respeito a esse vírus, mas os estudos estão sendo repetidos, refeitos. E o que fazer quando atendemos um paciente e dias depois ele testa positivo? Bárbara, sua pergunta. Bárbara, importante. Muito obrigada por ter enviado. Primeiro, você tem que instruí-lo, e que ótimo que ele te avisou. Instrua esse paciente a fazer a sua quarentena dedicado. Vai ficar em casa 15, 20 dias e sendo observado por médicos, né, pela equipe médica. E você agora precisa observar a sua saúde e a saúde da sua equipe. Se você tomou todos esses cuidados que eu te contei, a possibilidade é mínima de você ter tido contato com o vírus e vai desenvolver essa enfermidade. É mínima, tá? Então, para você ter essa consciência, tomou todos esses cuidados? Não tem por que você ficar com medo, tá bom? Isso é bastante importante para que nós saibamos que a nossa odontologia é possível sim. E agora, como uma mensagem final, queria que você visse esse vídeo. Vivemos tempos difíceis, mas enquanto a vida lá fora não volta ao normal, dentro de nossas casas vamos vivendo, valorizando cada segundo. É tempo de se reinventar. É tempo de se conectar. É tempo de acreditar, seguir em frente. Imprevistos acontecem. Para os profissionais de saúde, é tempo de muito trabalho. Nós, cirurgiões dentistas, também estamos trabalhando. Ampliamos todos os protocolos de segurança para garantir a você um atendimento ainda mais seguro. Se precisar de um cirurgião dentista, fique tranquilo. Conte com a gente. Estamos preparados. Estamos aqui por você. CROSP, Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.
ouviu, esteja preparado. Esteja preparado para produzir a melhor atenção à saúde bucal do seu paciente, porque nós sabemos sim o que a ciência produziu e o que nós podemos fazer. Esteja pronto, porque a nossa população conta com cada um de nós. Muito obrigada pela oportunidade de falar com vocês e estou respondendo as perguntas. Tchau, tchau.